programa a gente vai conversar com uma jornalista, então. A nossa entrevista hoje é com uma jornalista. Por quê? Para cerca de 48% dos agricultores da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, o rádio é a principal fonte de acesso à informação. Da onde vem esse número? Esse número vem de uma pesquisa da jornalista Daisy Froelich, na Universidade Federal Fronteira Sul, através do seu mestrado cursado lá. A Daisy já esteve nessa semana aqui na Rádio Noroeste, no programa do Jairo, no Ponto e Contraponto. Convidei ela para voltar para a gente falar sobre essa importante pesquisa, esse trabalho, onde foi a campo conversar com as pessoas. Daisy, seja bem-vindo ao nosso programa. Tá certo. Bom dia, Jardel. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação poder conversar mais um pouco sobre os resultados dessa pesquisa que foi realizada em nossa região. Nossa região mais uma vez recebendo visibilidade, sendo reconhecida. Essa pesquisa iniciou destacando o acesso à informação por agricultores familiares assistidos pela Emater aqui na fronteira noroeste e qual que é a influência desse acesso à informação na tomada de decisões. Mais uma vez, enfatizando a importância do acesso à informação, da comunicação, para que ocorram as transformações no nosso meio rural. Da onde vem a necessidade da Daisy como profissional de comunicação, de uma jornalista hoje com uma grande atuação, também com essa proximidade que tem a Daisy com os produtores rurais, com os agricultores, com o campo, trabalhando hoje na assessoria de imprensa da Emater, levando as histórias dos agricultores e suas vivências diárias. De onde vem a necessidade da Daisy pensar e estudar isso? Certamente essa vai ser uma informação relevante para a Emater, porque ela atua em 494 dos 497 municípios gaúchos, e é interessante também que ela possa utilizar estratégias de comunicação que sejam mais eficientes para se aproximar do seu público. Então, nada melhor do que ouvir o público sobre a forma que ele prefere para acessar a informação. Muitas vezes, quando a gente inicia uma pesquisa, a gente trabalha com aquela hipótese de que seja aquilo que tu espera no resultado final. O resultado final te surpreendeu? Ele me surpreendeu no seguinte sentido: embora a hipótese inicial é de que fosse o rádio, mas não pensava que fosse ainda na dimensão de que foi. Outra surpresa foi a questão da internet. A internet, ela está avançando a passos largos no meio rural, então tanto o rádio quanto a internet já estão fazendo parte do cotidiano da maioria dos agricultores aqui da fronteira noroeste. E essa relação com o rádio, principalmente dos agricultores hoje, aonde se justifica isso? O que eles dizem sobre esse acompanhar do rádio dia a dia, envolvendo o rádio no seu trabalho, no seu cotidiano? Essa resposta foi encontrada em uma das etapas da pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida em 20 municípios aqui da região. Aí, na pesquisa de ordem quantitativa, que foram questionários aplicados nos 20 municípios, eles destacaram essa relação com o rádio, com a internet, como principais fontes de acesso à informação. Mas aí depois, para entender o porquê disso, o que estava acontecendo, nós partimos para um outro momento, que era das entrevistas em profundidade com esse público que diz que tem o rádio como companheiro do cotidiano. E uma coisa que foi muito reforçada é uma das características do rádio, da possibilidade de ter uma simultaneidade de ações. Enquanto eu estou desenvolvendo uma tarefa, eu não preciso interrompê-la ou deixar de fazer o meu trabalho porque estou ouvindo rádio. Certo? Como, por exemplo, no meio rural, você tem as atividades na sala de ordenha, tem atividade na casa, tem atividade na horta, quando está no trator, está na colheitadeira, você não precisa deixar de acessar a informação em função disso quando você tem o rádio por perto. Então, ele está realmente no cotidiano dessas pessoas. Outra questão é a questão da linguagem simples. Tá? Da acessibilidade, é uma linguagem por parte dos agricultores também, né? Do material que é apresentado para eles? Com certeza, também a relevância do que é apresentado, dos conteúdos que fazem parte do cotidiano, porque o rádio ainda tem uma característica muito comunitária, ela dá uma visibilidade pro local.
Né? Faz parte da história da nossa comunidade, faz parte da identidade cultural das nossas comunidades. Então, esse vínculo afetivo também foi destacado, porque o rádio faz parte da história da nossa comunidade, tendo a primeira emissora aqui na nossa região já há 60 anos. Né? Então, são 60 anos de história dentro da nossa comunidade. A gente está falando de um veículo que faz parte da nossa história. Dos conteúdos apresentados hoje, participou da tua pesquisa o interesse deles sobre algum conteúdo específico? O que eles buscam no rádio de conteúdo, de informação, política, economia, informações ligadas diretamente à agricultura, ou eles se interessam por um geral, assim? É interessante que a maioria, quando questionado sobre qual que é a periodicidade que ouve o rádio, muitos respondiam o dia todo ligado. Tá? Então, desde o entretenimento até as notícias, até avisos de utilidade pública, muitos destacaram a questão da previsão do tempo. Pode parecer algo simples, mas para o agricultor é importante ter essa noção para tomar as decisões sobre o que vai fazer no seu dia a dia, né? E as emissoras de rádio, se percebe essa preocupação que na programação a previsão do tempo seja já destaque no início do dia, para que as decisões possam ser tomadas. Só que sim, muda um pouco se você for avaliar variáveis como faixa etária e grau de escolaridade. Aí você vai ter interesses diferentes na questão do conteúdo. Os jovens ainda buscam muito entretenimento. Agora, as pessoas com um pouco mais de idade, e daí eu digo um pouco mais de idade, nem tanto assim. Os adultos que são considerados na faixa etária a partir de 30 anos, destacam muito ainda que tem interesse pelas rádios de perfil AM. Mesmo hoje com a migração para o FM, a gente compreende o que eles querem dizer com isso, que é essa questão da notícia. Da notícia. Da informação de utilidade pública mesmo, do serviço prestado, né? No meio rural, a gente tem as donas de casa que elas participam de atividades da agricultura, né? Cuidam da horta, mas elas vão para o almoço, às 11 horas elas entram para dentro de casa para preparar o almoço, e então o rádio se intensifica ainda mais nessa companhia delas. Isso, e o horário do meio-dia também foi destacado como um horário nobre, que daí é o momento que você senta e escuta. Porque durante o dia você vai ouvindo, mas vai desenvolvendo outras tarefas. Então é o momento que você consegue internalizar a informação com... O meio-dia é o horário mais nobre do rádio hoje na agricultura? Eles destacaram o horário do meio-dia e o horário do início da manhã. Só que esse início da manhã é importante destacar que hoje, com as tecnologias que facilitaram o trabalho e tal, o início da manhã não necessariamente é mais às 4, 5 horas, né? O agricultor, ele... também inicia suas atividades um pouquinho mais tarde, dependendo... Eu não estou generalizando, estou falando do que a maioria respondeu. Responderam ali pelo horário do início da manhã, que é um horário do trabalhador urbano também, né? Ao mesmo tempo. Mas ao meio-dia, então, ele foca justamente nessas informações. Se hoje, com o resultado dessa pesquisa, quantas pessoas elas foram ouvidas para chegar a esse resultado? Foram inúmeras? Para se chegar a uma amostragem de 95% de nível de confiança da pesquisa, o público eram agricultores, certo? Para se chegar a essa amostra com 95% de nível de confiança, foram aplicados 374 questionários em 20 municípios. Então, nós temos um público bem plural, e depois foram avaliadas variáveis específicas, como, por exemplo, faixa etária, grau de escolaridade, renda, e qual que é a preferência dentro dessas faixas pelos meios de comunicação que mais acessam. Então, teve uma variabilidade entre esses indicadores, mas sempre era ou o rádio ou a internet. Um dos dois. Um dos dois era em primeiro lugar e o outro em segundo, né? Mas o que mais se manteve foi o rádio. O que mais se manteve o aparelho rádio. Várias. E agora, com essas novas tecnologias do rádio entrando para a internet, através das transmissões, enfim, com todo esse contexto maior,
Se busca, tu não entrou na pesquisa ainda, mas talvez pode ser resultado de uma pesquisa futura, né? O rádio entrando na internet talvez venha a fortalecer e pegar esse outro público também? Isso, na verdade, essa pesquisa é apenas um primeiro passo. Nós temos muito o que aprofundar ainda. A internet, ela cresce a passos largos, mas não como um meio de comunicação isolado. Ele é um meio de comunicação que abrange também outras mídias, a exemplo do próprio rádio, como você comentou, e a televisão. Tá? Então, muito do que é transmitido pelo rádio, pela televisão, também é apresentado via internet. E a questão da internet, uma vantagem apresentada pelas pessoas que falaram que acessam a informação por meio da internet, que elas podem acessar a qualquer momento. Então, a internet seria uma forma de acesso à informação técnica. Quando eu preciso de algo, eu vou lá e pesquiso. Mas não significa que o que está postado na internet é exclusivamente deste veículo de comunicação. Muitas vezes o que está lá apresentado foi primeiramente vinculado em um outro meio de comunicação e depois apresentado lá com essa questão da convergência das mídias. Tá, tu pode contextualizar também especificamente sobre a internet. Hoje o meio rural, ele tá cada dia mais com acesso à tecnologia, tá no meio digital também, indiferente da idade, ou tá mais no público jovem? O público que mais respondeu, né, com maior incidência da internet no seu cotidiano, no seu dia a dia, foi o público jovem, e com graus de escolaridade entre ensino médio e ensino superior. Isso não significa que as demais faixas etárias e os demais níveis de escolaridade não acessam a internet. Todos nós sabemos que sim, que ela é muito plural, mas a maior incidência de acesso à informação pela internet é por este público jovem, que seria dos 15 aos 29 anos, e com grau de escolaridade de ensino médio e ensino superior. E uma justificativa disso dentro de uma família que eu conversava, que tinham pessoas de diferentes faixas etárias, é que eles comentam que o rádio é mais fácil de manusear. Você vai só lá e aperta no botão e liga. E a internet já exige uma certa habilidade técnica, embora isso tenha sido facilitado agora também, né? Não sei se na tua pesquisa foi destacado isso ou foi questionado isso. As famílias, elas têm a sua rádio preferida, os seus locutores preferidos, a sua programação preferida, ou elas variam de veículos? A gente percebe uma certa fidelidade. Eles não destacaram a questão de quais que são as principais emissoras mais ouvidas, mas a gente percebia que eles destacavam que são determinados locutores e determinadas emissoras que fazem mais parte do seu cotidiano, porque elas se adaptam àquela programação e acabam se acostumando também, faz parte da história delas, faz parte do vínculo afetivo, né? O vínculo afetivo com aquela voz, o vínculo afetivo com aquele tipo de programação. E essa pesquisa, quando tu pega o resultado dela e vai para a conclusão, o que hoje, desde como profissional do jornalismo, passa a ver depois desses resultados? O que é interessante é o seguinte, a responsabilidade que o comunicador tem em mãos, porque o acesso à informação é o primeiro passo para a tomada de decisões, e isso é muito sério. Quando você toma uma decisão, você está transformando uma vida, tá? Então, o acesso à informação é o primeiro passo a tomar decisões, embora tenha que se levar em conta que os próximos passos dependem de outros fatores, como a questão do conhecimento prévio, a questão da ética, a questão da bagagem cultural, tanto de quem emite a mensagem como de quem recebe a mensagem. Então, existe uma responsabilidade compartilhada ali, né? Não é tudo culpa da mídia, mas também não é tudo culpa de quem recebe a informação, né? E também a questão de que a comunicação pelo rádio, pela internet, ela é principalmente informativa, tá? E daí as decisões e as ações dos ouvintes, a partir daquela informação, segundo os agricultores, geralmente precisam do suporte pessoal. Vamos exemplificar então. Quando eles foram perguntados sobre como foi
como souberam da última política pública que acessaram, 57% dos entrevistados afirmaram que foi através de visitas, de eventos e da relação pessoal com um técnico. Então, eles ainda precisam muito desse suporte pessoal para tomar a decisão. Um exemplo, um agricultor do Parendi, que acessou o programa de irrigação, ele ouviu pelo rádio a informação, o que é muito importante, você precisa saber que existe aquela política pública para tomar a decisão, mas para que pudesse implementar, ele buscou um suporte pessoal. É isso mesmo? Né? Conversou com o técnico, aquela que visitou a propriedade, que visitou para conhecer isso, a realidade. A comunicação é o primeiro passo, mas ela não dá conta de todo o processo, embora ela seja primordial, né? A forma como ela se dá. Que interessante. E pelo consumo, eles se deixam levar ou eles se interessam por produtos divulgados nessa programação? O teu vínculo foi apenas, teu viés da pesquisa foi apenas o lado jornalístico do conteúdo apresentado? Teve um comentário bem interessante de uma jovem de 21 anos que foi entrevistada, que ela tem uma agroindústria. Ela comenta que ela gosta muito de ouvir o rádio, não só pela questão do entretenimento, mas como ela está lá a 13 quilômetros do perímetro urbano, para que ela não precise se deslocar até a cidade para saber quais que são as promoções e quais que são as matérias-primas que ela utiliza na agroindústria para complementar, né? Que estão em promoção, ela pega e ouve o rádio, né? Então ela encurta esse bate-perna no centro e automaticamente ela busca, o rádio acaba informando a ela, facilitando também a pesquisa dela de preços. Isso me chamou muita atenção, porque o foco principal da pesquisa era a questão do aviso de utilidade pública, as notícias, né, e o quanto isso influencia. Mas esse destaque foi dado por essa agricultora de que ela também ouve o rádio para que possa saber, além do que está acontecendo, também a questão das promoções e quais que são as empresas que estão oferecendo os produtos. Durante a semana a gente falou sobre essa pesquisa, tu deu entrevista aqui no programa do nosso colega Jairo Madril, e depois as pessoas ouviram essa entrevista e te deram um retorno, conversaram contigo sobre o que foi divulgado, sobre o resultado desse trabalho? Sim, na verdade eu fiquei muito feliz até com esse retorno, porque repercutiu muito bem. Que bom que essas informações interessam ao nosso público. Até ontem eu estava na Expo Agro em Santo Cristo e uma agricultora conversou comigo sobre essa entrevista e destacou: é isso mesmo. Eu escolho o rádio porque eu posso ouvir a informação e fazendo minhas atividades na agroindústria sem atrapalhar, né? Então foram essas palavras dela. Então é bem interessante, e ela disse que realmente faz parte do dia a dia dela, já faz parte também da história dela, essa questão da proximidade com o rádio. A tua pesquisa vem para mostrar que esse certo preconceito de nós que moramos aqui na cidade, olharmos para o interior e pensar, eles estão longe de tudo, mas ao mesmo tempo eles estão perto da informação, da notícia, do que está acontecendo? Com certeza. Se tem o acesso à informação e as decisões estão cada vez mais qualificadas em função disso, né? Nós vemos um meio rural com geração de renda, vemos um meio rural com qualidade de vida, porque as pessoas têm acesso à informação, têm discernimento, elas procuram o suporte técnico e elas estão fazendo muita diferença, inclusive para a nossa economia e para a nossa história. E temos que respeitar, valorizá-los e também ouvi-los, né? Ok. Que mais, Deise, que a gente não abordou nessa tua pesquisa, que tu acha que alguma coisa que te marcou assim num contato com o agricultor? Tu trouxe várias falas, né, durante essa tua pesquisa, mas o que te marcou? Tá ali na cabeça martelando, mas lá no interior do município tal, uma agricultora, um agricultor, um jovem agricultor me disse isso que marcou. Além dessa questão do rádio e da internet, que recebeu muita ênfase, ainda me chamou a atenção que o agricultor destaca que estima muito a presença do técnico, que estima muito essa relação com os vizinhos, essa relação em comunidade para tomar suas decisões, porque o olho no olho gera
um nível de confiança maior, embora muitas vezes aquele assunto que está pautado foi justamente apresentado por um veículo de comunicação. Mas para que você tenha certeza do que vai fazer, você precisa desse vínculo de confiança, dessa segurança de alguém que também conhece o assunto. Então o diálogo ainda é muito estimado, né? Legal. Isso aí, Deise. Agradecemos a tua participação aqui no nosso programa. A Deise falou um pouquinho sobre a pesquisa feita do seu mestrado na Universidade Federal Fronteira Sul, é isso? Isso. Qual foi o período desse estudo? Foi no ano passado, né? Isso. Esse estudo ele foi desenvolvido ao longo do ano de 2018. Os questionários quantitativos foram aplicados entre agosto e setembro, mas uma pesquisa, para ser completa, ela tem todo o embasamento teórico inicial e logo depois toda a questão do tratamento dos dados e da compilação. O que nós comentamos hoje são apenas alguns aspectos abordados, mas ela é bem mais ampla, então ela levou um ano para ser desenvolvida. Que legal, parabéns pelo trabalho. Para nós da comunicação, do jornalismo. É tão bom conhecer essas pesquisas, esses trabalhos, para que a gente possa se direcionar também, olhar para o público rural, olhar para a agricultura familiar, para os agricultores que estão fazendo o trabalho, estão girando a economia, estão produzindo alimentos para a gente consumir. Valeu, Deise, pela participação aqui no nosso programa. Sempre as portas estão abertas para ti e para a Emater. Tá certo, eu agradeço a oportunidade de também reiterar todo o nosso respeito que nós temos pelos profissionais de comunicação e pelos ouvintes de rádio.